Você deve ter ouvido falar em algum momento nos últimos meses que a inteligência artificial vai substituir o seu trabalho. E uma das grandes empresas que estão investindo nessa tecnologia hoje em dia é a OpenAI. O próprio Sam Altman tem outras iniciativas de IA, inclusive uma empresa que está desembarcando recentemente aqui no Brasil, a Tools for Humanity, que está escaneando a íris de pessoas em troca de dinheiro virtual, a tal da criptomoeda, no caso a WorldCoin. Dinheiro esse que é virtual, mas você pode sacar a partir do momento que você recebe. Será que isso é seguro? Será que é de boa eu escanear minha íris em troca de dinheiro? Será que a OpenAI é uma empresa com boas intenções e que vai mudar o mundo pro bem? No episódio de hoje, eu tô aqui com duas pessoas que estão mergulhadas no universo da inteligência artificial. Fabrício Carraro, que é host do podcast IA Sob Controle e tá estudando muito sobre esse assunto todos os dias, e o Daniel Romero, que é um cara que trabalha com machine learning e tarefas relacionadas a IA já faz um tempo em sua carreira. Então bora lá para esse papo pra gente entender se precisa ou não ter medo da OpenAI ou do Sam Altman. Eu queria começar o que me motivou a marcar esse papo com vocês, que é, eu tava numa festa esses dias de família, semana passada, um cara, um primo meu, né, da família ali, que eu vejo de vez em quando, a gente começou a conversar de tecnologia e tal, tendências, IA, blá blá blá, e aí ele falou assim, pô, você viu que os caras estão escaneando a íris das pessoas em troco de dinheiro e tal, poxa, o que vai ser isso aí? E aí a gente começou a debater ali, eu expliquei um pouco do que eu sabia dessa história, né? Que é Tools for Humanity, que é uma empresa que é aí um braço, né, da OpenAI, começou a escanear a íris das pessoas aqui, com o tal do Orb lá, e aí tem a história da WorldCoin, enfim, é um negócio complexo. Essa pessoa, nesse primo meu que me falou sobre isso, ele trouxe todo um discurso assim de medo, né? De tipo, cara, pra onde que a gente vai parar? O que vai acontecer? Será que, né, essa galera vai dominar aí? Vai vir a GenAI aí? GenAI? Eu Não, até é AGI. AGI, perdão. Vai vir a AGI aí e vai, né, dominar a gente, enfim. E aí eu falei, cara, não sei se é bem isso, né? Tem gente que vai por esse caminho do apocalipse aí, e outras pessoas que, um pouco mais céticas, talvez, como o Daniel, mas antes da gente falar disso, eu queria debater com vocês especificamente sobre a OpenAI e voltar um pouco atrás, né? A OpenAI, ela começou como uma empresa non-profit, pelo menos até onde eu sei. Ela começou, ou vocês sabem exatamente como é que foi isso? Se foi, veio primeiro non-profit, se veio depois? Vocês sabem a ordem cronológica dessa parte aí? Que eu me lembrei, a ordem foi exatamente isso. Veio o non-profit primeiro, que era essa ideia que o Sam Altman tinha, ele estava conversando com várias pessoas. Basicamente, o que ele comenta é que não foi uma conversa, foram, sei lá, uns 20 jantares com pessoas diferentes. E aí lá no começo, ele juntou com o Ilya Sutskever, que era um outro desses loucos que estava também querendo. Ele fala que era falar de AGI nessa época era motivo de virar chacota na comunidade, assim, de IA, basicamente. E o Ilya era um dos únicos caras que falou, não, beleza, eu acho que faz algum sentido colocar tanto grana quanto pensamento. E aí também entrou o Greg Brockman depois. E aí no começo, aparentemente, era o Ilya e o Greg que tocavam as coisas e o Sam Altman ficava meio que de fora, assim, só com a grana. Ele não estava realmente envolvido. E aí depois de, sei lá, acho que 1 ou 2 anos, que já tinha algo relacionado à empresa, o Sam Altman voltou e entrou como CEO realmente. E aí nesse período veio o Elon Musk, que também colocou uma grana, e ele tinha voz, inclusive, né, dentro da empresa de indicar quais seriam os caminhos que eles iriam, até que surgiu a treta, né, que o Elon Musk meio que decidiu sair, né, porque ele queria, eles viram basicamente que iam necessitar de muito mais investimento, muito mais grana para chegar em alguma coisa minimamente razoável, que naquela época eles nem sabiam exatamente o que era, mas eles viram que a necessidade de grana ia ser absurdamente maior, e o Elon Musk falou, não, para ser algo nesse sentido e para eu colocar mais grana, para continuar valendo a pena de alguma maneira para mim, eu quero que essa empresa, essa non-profit, essa OpenAI aí, que não é nada ainda, vire um braço da Tesla, um braço de pesquisa da Tesla, e aqui eu tenha mais controle sobre isso. E aí a galera falou valeu, não, obrigado. E aí foi quando o Elon Musk saiu e eles continuaram como uma empresa meio que independente, né? E aí foi que depois que entrou essa parte do for-profit, é uma empresa for-profit comandada por um board non-profit, que era a estrutura que tinha até agora, que ainda tem, na verdade, até agora, com algumas mudanças ali desse board. É meio que uma coisa contraditória, né? Mas é o que tem, né? A ideia seria
uma non-profit para chegar na AGI, e aí embaixo a gente tem uma for-profit que tá fazendo dinheiro para supostamente conseguir grana para investir mais na non-profit que vai chegar na AGI. É bem contraditório, mas é mais ou menos esse o resumo. E aí a non-profit tem uma cláusula lá que se um dia eles decidirem que o negócio não tá indo pro caminho que eles querem, eles podem ir lá e falar, não, acabou com essa porra. Só que aí ano passado, né, foi ano passado, a gente teve aquela novela envolvendo o Sam Altman, que todo mundo, a galera foi lá e depois do Sam Altman foi aquele burburinho todo aí, aquela bagunça. Na outra semana não, acho que foi na sexta, né? E aí durante o fim de semana o Satya Nadella já chegou e falou que agora o Sam era da Microsoft, não sei o quê, e aí voltou atrás, e aí os funcionários da OpenAI fizeram um abaixo-assinado lá que queriam o Sam Altman de volta, e o Sam Altman voltou, foi restituído ao cargo. Então, são várias coisinhas aí, né? E teve um outro momento aí que lá no Twitter, alguns funcionários começaram a falar que a OpenAI estava forçando a galera a assinar NDAs quando saísse da empresa, né? Ou seja, você vai sair da OpenAI hoje? Tá bom, pode sair, só que você não pode falar nada sobre a empresa daqui pra frente, e se você falar, você vai perder as ações que você ganhou no tempo que você trabalhou aqui. Ou seja, fique quieto, você vai perder os seus possíveis milhares ou talvez até milhões de dólares que você recebeu em ações trabalhando aqui com a gente, o que é uma decisão também contraditória, e eu não sei de nenhuma outra empresa que faz isso, ou que já fez isso. Para vocês isso é uma coisa nova? Vocês já conhecem algum caso de empresa que fez isso? Eu não vou lembrar, mas durante essa saída, algumas dessas saídas aí, principalmente de quem estava no board, teve gente que negociou, tipo, assinou o NDA, mas liquidou uma parte ou uma parte total das ações, né, que tinha. Então é meio que vendeu o que tinha pro board de volta. Vai dar uma fuçada ali no Reddit, vai aparecer muita historinha assim. Será que esses NDAs e esse medo da OpenAI das pessoas falarem é mais relacionado à tecnologia ou é mais relacionado a alguma coisa ali dentro que, enfim... Eu creio que é mais relacionado a negócios. Negócios, sim, né? Realmente essa parte de você sair e fazer um concorrente da OpenAI, que inclusive também acontece, né? Já aconteceu, e eu conheço inclusive uma empresa que me abordou recentemente, onde um dos caras que era um dos founders era ex-OpenAI, mas o negócio que ele estava fazendo não era concorrente, era uma coisa diferente, mas era de AI, era baseado em AI, e parece que isso é uma coisa recorrente também, né? Eu acho que vale agora dar um pouco do contexto da treta, né? Dessa daí que ocasionou na saída do Sam Altman. Do nada, uma sexta-feira, chega o board e avisa publicamente, eu acho que ele ficou sabendo 5 minutos antes, alguma coisa assim, foi muito, muito assim, tipo, do nada, que ele não era mais o CEO, ele estava demitido como CEO, porque o board mandou. O Greg Brockman também, ele era presidente do board, também não seria mais presidente do board, que foi esse cara que começou lá com ele, com o William lá atrás. E aí começou a pipocar as palavras que eles usaram nessa demissão pública foram agressivas, foram bem agressivas, falando que ele não estava sendo cândido, não estava sendo transparente com o board, e por isso eles perderam a confiança nele, algo nesse sentido. Pegou todo mundo, obviamente, de surpresa, mas ao mesmo tempo, uma das pessoas que estaria por trás desse motim ali interno seria o próprio Ilya Sutskever, que é um cara extremamente técnico, extremamente, tipo, um gênio da computação. Ele tá por trás de algum dos papers mais famosos da IA de redes neurais. Estava no Google também, se não me engano. Teria sido motivado por algumas coisas que o Ilya estava tentando, supostamente, né, falar para segurar, para estudar mais, que seria aquele projeto Q-Star na época, que depois eles chamaram de Strawberry, que hoje em dia é o projeto O1, aí, ou O3 agora, que vai sair. E o Sam Altman estaria falando para não, que segurança nada, vamos acelerar, vamos lançar isso antes que a concorrência lance, porque a gente precisa capital, a gente precisa IPO. Claro, são tudo isso especulações, mas essa era supostamente alguma coisa que o Ilya teria visto, que ele reclamou com o board, e aí que o Sam Altman tava falando para acelerar e o Ilya queria segurar. E aí ele saiu, enfim, tipo, saiu, depois voltou, como você falou, né? O Satya Nadella, que é da Microsoft, né? O CEO da Microsoft entrou e falou: se ele for sair, a gente vai abrir um time, um branch aqui, liderado por Sam Altman e por Greg Brockman. Então seria meio que e todo mundo da OpenAI que quiser sair, todos os devs, researchers, tem espaço aqui também. Então seria, tipo, a OpenAI pararia de existir. Seria só uns gatos pingados lá que não assinaram esse abaixo assinado aí. E aí, como você falou, quando o Sam Altman
voltou e a galera falou que vai ficar tudo bem. O William tomou um sabático e aí quando ele voltou pra sair, na verdade, né, só pra falar, ó, eu tô abrindo uma nova empresa que se chama Safe Super Intelligence, então tem o nome Safe, né, de segurança no próprio nome da empresa, pode ser até uma cutucada aí, mas o Sam Altman voltou, o Greg Brockman voltou, e aí a galera ficou tudo bem, entre aspas, mas aí depois saiu também a Mira Murati, que era a CTO, que tinha sido elevada a CEO por alguns minutos, algumas horas, e depois voltou pra CTO, e depois veio outro cara pra ser CEO, foi uma bagunça completa esses 3 dias aí, e a Mira Murati saiu também recentemente, depois do lançamento do O1, não sabemos pra quê, mas provavelmente também pra abrir uma empresa nesse ramo. Mas não é uma coisa completamente inédita, tá, Gabs? Recentemente também a Raiza Martin, ela é a pessoa, a product manager, tipo, a líder total do Google que estava por trás do notebook LM. Desses últimos projetos, além do Gemini, é o único que deu muito certo, tanto em questão de usabilidade, quanto em questão de barulho com o público. Assim que ela lançou, ela começou a ir um monte de podcast, um monte de palestra, um monte de evento. Um mês depois, ela saiu porque ela tá abrindo uma nova empresa também com 2 outros caras que estavam trabalhando com ela no Google. Então, essa ideia de você fazer barulho com o produto, fazer alguma coisa com o seu nome e sair para abrir uma empresa sua, não é uma coisa única desses caras e não é uma coisa nova também, né? Eu lembro também que o Carapati já tinha saído, né? Antes da confusão estourar. E logo depois da Mira Murati teve a Lilian Wang, uma engenheira fantástica que ficou a mula fora, saiu também. Eu lembro de ter visto alguns detalhes que o que irritou o board, a parte complementar que irritou, foram decisões arbitrárias, a alocação de recurso financeiro. Então, assim, ele gastou uma grana investindo em uma empresa de chip, ia tentar fazer um protótipo, algo próprio para a OpenAI, tomou a decisão de alocar recursos sem comunicar ao board. Nessa mesma pegada, é meio que ele chegou pro board dizendo, galera, a gente vai comprar uma empresa de robótica. Mas como assim? A gente não conversou. Ele, então, eu já paguei metade. E aí veio a compra da Figure AI, o Elo, né? Logo depois veio aquela apresentação bem modificada, né, no vídeo, com bastante edição, para acelerar o processo, que era falando lá com o instrutor, né, falando com o robozinho para ele pegar uma maçã, dizer o que era. Ele falou em uma entrevista recente, acho que de 2, 3 semanas atrás, que o próprio lançamento do ChatGPT, o produto ChatGPT com o modelo 3,5, tinha uma boa galera, uma boa parte do board que era contra, porque eles achavam que estava muito cedo, que o produto não estava afinado ainda bastante, e ele falou, não, vamos lançar porque aí a gente fica como líderes, e a gente ganha o nome, e a gente chega na frente de todo mundo, e claro, vocês lembram, né, quando foi lançado o ChatGPT, com o GPT 3.5, ele era bem fraco, assim, alucinava muito, mas ele falou, eu tomei essa decisão porque eu sabia que o GPT-4 já estava muito adiantado no processo, tanto que eles lançaram o ChatGPT com o GPT 3.5 em novembro, e o GPT-4 veio em março já, né, então foi um tempo bem curto, se você for pensar. Então também essa foi uma decisão que ele tomou de lançar e bateu o pé, e lançou meio que avisando o board, sei lá, 1 hora antes do lançamento, ou 1 dia antes. Foi uma coisa que ele admitiu publicamente que fez isso, e que ele diz que aprendeu a ter um processo mais de confiança com o que é o board de uma empresa depois desse final de semana maluco aí. E assim, voltando um pouco para aquele papo lá do começo, né, de será que a gente tem que ter medo da OpenAI? Eu acho que num pior dos cenários, pior entre muitas aspas, mas pensando aqui como profissional de tecnologia, em breve a galera consegue chegar no tão sonhado AGI mesmo. Essa tecnologia vai ser capaz de fazer várias coisas que humanos fazem, fazendo a gente perder o emprego, etc, etc. A gente já conhece essa história. Mas o quanto vocês acham que esse medo é real de alguma forma? A minha visão é que a gente tá criando ferramentas muito boas para fazer muitas coisas. Eu uso no dia a dia pra caramba, tá sendo ótimo pra mim. Eu não consigo ver, pelo menos hoje, baseado no que eu enxergo, não consigo ver como isso me substituindo de alguma forma. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Eu ouvi falar que o Daniel tem uma opinião polêmica, então vou deixar ele primeiro. Não tão polêmica, né? É mais pé no chão. Assim, eu vejo que o processo de automação, de automatização de muitas tarefas, é para facilitar o dia a dia, o trabalho, realmente vai impactar, vai influenciar. Em algum momento vão ter decisões absurdas do mercado de trabalho, focadas em maximizar lucro, como sempre, e erradas, e vai ter um custo muito caro logo depois. Eu acredito que a gente vai passar nesse momento agora, no decorrer de 2025 e meados de 2026, uma agitação por
substituir a mão de obra de desenvolvimento. Assim, posso automatizar, posso ter agents, posso ter, sei lá, uma IA programadora para fazer 1001 coisas, cuspir código à torta e à direita. Mas depois vem um custo, né? Vem a cobrança. Olha, não está funcionando direito e precisa de manutenção. Então eu vou acabar lá na frente aumentando, dobrando, talvez triplicando o que eu pago hoje pela mesma mão de obra, sei lá, pessoas com uma senioridade maior para poder resolver o problema, para poder corrigir o que foi gerado nos últimos anos. Acho que vai por esse caminho. Vai acabar acontecendo isso em algum momento. Mas sobre ter medo de AGI e esse domínio, esse avanço todo, eu não consigo enxergar esse medo, muito menos essa evolução para AGI. Como eu tinha dito já há uns 2 anos para trás, que o conceito de AGI, que a gente vê no livro... Cadê? Eu tirei dali. Mas de inteligência artificial, um verde, bem grande, bem feozão. É o do Norvig? Isso, pronto. O conceito de AGI e de agents ali é ok, é legal, é bem vasto e ao mesmo tempo bem vago, né? Tem algumas tarefas bem definidas, mas o conceito de AGI em si, ele não chega numa conclusão. Com o avanço da IA generativa, a corrida dos LLMs, as loucuras da OpenAI, eu acho que eles vão reescrever o conceito de AGI. Vão baixar a régua um pouco para dizer, alcançamos a AGI. Para falar que chegaram lá. Nisso eu posso concordar 100% com você, Daniel. Essa questão da régua e de onde que é, o que é a AGI. O Sam Altman postou esses dias, né, um tweet brincadeira, assim, falando sobre se talvez a singularidade é uma coisa que a gente está olhando para frente ou que a gente está olhando para trás, né, que tipo, já foi feita e a gente estaria olhando... O Sam Altman é um marqueteiro, assim, altíssimo, assim, mas um bom marqueteiro porque todo mundo acredita, né? Mas até agora tem entregado coisas boas, né, como o Gabs falou, tem entregado coisas que a gente realmente começou a utilizar no dia a dia. A questão da AGI em si, a gente tem visto esses caras falarem, tem muitas opiniões e muitas pessoas falando o que é AGI primeiro e quando que a gente vai chegar lá, se a gente vai chegar lá. O Sam Altman disse que 2025 vamos chegar na AGI, que tá claríssimo para as pessoas da OpenAI o caminho para chegar lá e que é só uma questão de tempo, mas que vai chegar em 2025. E o Sam Altman falar isso não é estranho, porque ele é o CEO da empresa, ele precisa de fundos, ele precisa elevar o nível da empresa para quando chegar no IPO. O que me pegou nessa história pesquisadores da OpenAI, inclusive um deles eu conversei pessoalmente, com a mesma opinião publicamente. Eles não tinham por que falar isso publicamente, porque para eles meio que tanto faz, sabe? Eles precisam mais da credibilidade do mercado não, da academia, né? Porque são pessoas da academia olhando para eles e não falando que você tá falando merda. E eles falarem isso publicamente me pegou assim, colocou uma pulga enorme atrás da minha orelha. O Dario Amodei, da Anthropic, que é uma empresa que inclusive saiu da OpenAI, né? Tanto o Dario quanto a irmã dele, para abrirem a Anthropic, que é a principal concorrente, o Google, OpenAI e Anthropic, basicamente, né? São as 3 que tem mais grana, pelo menos. Ele falou 2026 a 2027. Ou seja, ele tá um pouco mais sereno do que o Sam Altman, mas ainda assim é uma distância pouquíssima, né? A gente tá em 2025 já. Então é 1 ano, 2 anos. Se for final de 2027, 3 anos, que seja, mas essa cronologia tá muito curta. O Ian LeCun, que é um dos padrinhos da IA, ele fala 5 anos. Ele fala que com a arquitetura que a gente tem hoje em dia, que é Transformers, autorregressiva, a gente não vai conseguir chegar lá. E a gente precisa de uma outra coisa. E aí o Google veio e, literalmente, essa semana lançou uma nova arquitetura, uma proposta, na verdade, de arquitetura, que chama Titans. Pretende ser o próximo Transformers, assim, o próximo state of the art do mercado. Então, o que é AGI não sabemos, mas foi público também o contrato da Microsoft com a OpenAI. Ele tem uma cláusula lá que é, quando a OpenAI chegar na AGI, separamos, né? Não somos mais nada a ver com isso, a OpenAI não depende mais da Microsoft. E lá eles declararam o que é AGI para eles, porque eles tinham que chegar em algum consenso, seja lá o que fosse, né? Porque, como o Daniel falou, é um conceito completamente abstrato. E eles falaram, quando chegar a 100 bilhões de dólares em lucro para as empresas, né? Para o mercado. Para eles seria isso, tipo, um sistema que, sendo utilizado no mercado, como vocês comentaram, como dev, como outras coisas, gere 100 bilhões de dólares de lucro. Então, esse é o momento que a gente vai falar, ok,
ok, chegamos na AGI. Mas isso é mais porque eles tinham que definir um ponto, né? Nessa régua aí que o Daniel mostrou, Sim. eles tinham que definir um ponto para falar no contrato. É um contrato físico, não é tipo, podia ser uma liga de anciões decidisse também, mas eles tinham que chegar em algum ponto, né? E foi esse. Eu vou falar pra vocês o que eu acho disso tudo de uma maneira simplificada. Desde que eu trabalho e conheço tecnologia, vira e mexe, vem alguma empresa, algum órgão, algum movimento pra falar sobre alguma tecnologia ou pra empurrar alguma tecnologia pra gente por N motivos. A empresa vai lá, injeta um monte de grana e começa a falar sobre isso, marketing, tá todo mundo falando que isso vai mudar o mundo e por aí vai. Desde metodologias de software até tecnologias e produtos. Eu vejo isso acontecer em ciclos que vêm e vão. E eu sinto que essa é mais uma onda, óbvio que diferente de, né, se eu for comparar com muitas outras coisas que eu já vi, ela traz sim mudanças significativas que impactam o trabalho não só de profissionais de tecnologia, como tem o potencial de impactar muitas áreas e muitas pessoas de maneiras diferentes na parte de automação do trabalho, velocidade e tudo mais. Mas eu sinto que o Sam Altman é um cara que tá aí investindo grana torta à direita em um monte de empresas diferentes, tá envolvido até o talo com essa indústria, e ele quer que o negócio exploda mesmo e que a galera coloque cada vez mais grana e que, cara, vamos jogar isso nas empresas, vamos fazer produtos de AI até onde não dá mais, porque o interesse dele é esse. Se a gente vai ver algo catastrófico no longo prazo, não acho. E o Daniel tem uma previsão que você me passou, né, Daniel? Qual que você acha? Quanto tempo dura o OpenAI, na sua opinião? 27, e no mais tardar 2028, eu acho que a Microsoft termina de comprar o que sobrar da OpenAI. Porque levantar 1 trilhão em investimento para alcançar a AGI, eu duvido. Claro, posso errar completamente. Pode. E não terei vergonha de assumir, galera, eu vacilei. Eu errei. Eu também não tenho. Eu sinto que vai acontecer uma coisa parecida com o que você falou, Daniel. Tem muita gente que acredita que realmente é possível substituir mão de obra e pessoas, etc. E acho que em alguns níveis, em alguns trabalhos mais genéricos, em alguns trabalhos mais ali repetitivos, e vai acontecer, mas eu acho que no longo prazo, mais uma vez, chute, né? A gente vai ter esse movimento do tipo, tá, beleza, vamos substituir toda essa galera aqui por geradora de código ou whatever, e daqui 10 anos a gente vai ter que voltar atrás porque a gente fez merda e isso não funciona, ou até em menos tempo, né? Mas eu chuto nisso também. Eu não sei, eu sou um pouco cético, acho, com relação a tudo isso, gente, confesso. Eu acho engraçado, tá? E não é uma questão de discordância ou não. Eu não tô colocando aqui o Sam Altman como uma pessoa ruim, tá? Eu não tô colocando ele numa prateleira de Elon Musk, que fala muita bosta o tempo inteiro e de propósito, né? Pelo menos até agora o Sam Altman tá tentando ser uma pessoa decente Sim. no que diz, no público, assim, pelo menos, né? no Sim. trato e tudo mais. O que ele tá falando agora é que a ideia, como a AGI chega em 2025, a ideia agora da OpenAI não é AGI, é ASI, que é Artificial Super Intelligence, que aí seria o próximo nível já. Isso foi falado publicamente, tá, por ele, já foi colocado aí em entrevistas e tudo mais. É o novo foco deles, porque pra eles AGI já é uma coisa, tipo, é só o tempo de lançar, basicamente, né? Se é verdade, eu não sei. Novamente, pode ser grande papo de marqueteiro, provavelmente grande parte é papo de marqueteiro. Sobre essa questão aí de substituição de trabalhos, Gabs, vai rolar, tá? E, inclusive, já está rolando em áreas, principalmente, como você falou, né? Áreas que são repetitivas ou que são muito bem estruturadas, telemarketing, Tech writing, exato, tem uma galera tradução, com isso, de documentação, sabe? tradutores, assim, pelo menos na parte escrita, né? Na interpretação ainda tá um pouco atrás, não muito. Na parte escrita, com certeza. Contadores. Saiu uma pesquisa essa semana, ou semana passada, aliás, da World Economic Forum, eu acho, que falou, tipo, as 10 profissões mais estão com tendência de crescimento por causa, tipo, atualmente, e por causa da IA, claro. Estamos nesse zeitgeist agora. E as com mais tendência de baixada, de decrescimento. E as de baixo seriam essas, né? Telemarketer, contador, atendente de banco, caixa de supermercado, essas coisas, que aí não é só IA, né? São qualquer coisa envolvendo tecnologia, na verdade. Isso aí de supermercado sem caixa a gente já vê há uns bons anos, né? E as de crescimento eram, curiosamente, desenvolvedor, ou arquiteto de sistemas, ou engenheiro de software, imagino que seja como vocês falaram, né? Umas posições mais sênior, engenheiro de IA ali, data scientist, e tinha umas outras também que eram mais áreas da saúde, por exemplo, né? Médico e tudo mais, que não vai ser afetada, pelo menos agora, negativamente por isso, pelo contrário, né? A gente só vê esses
sistemas de IA ajudando na saúde ali, na área de radiologia, de ressonância magnética, né, para os doutores terem uma ajuda a mais, não para substituir o doutor, né, mas para ter uma análise mais profunda, uma previsão um pouco mais profunda também. Mas a galera que está escutando a gente, é óbvio que vai substituir, assim como o motor a vapor, o motor de combustão, tudo isso causou um shift no que era a tecnologia daquela época, no que eram os trabalhos daquela época, a eletricidade também causou esse shift, a internet, o computador pessoal causou esse shift, o celular causou esse shift, né, um smartphone na mão de cada pessoa. Tudo isso causa alguns shifts, claro, são maiores ou menores, mas a gente com certeza está vivendo em um agora. Isso é falar que não é tampar o sol com a peneira. Eu acho que só para complementar, eu não vejo esse impacto, pelo menos não consigo enxergar na área de educação. Usar a ferramenta para você aprender de maneira individual é uma coisa, mas usar a ferramenta para conseguir ensinar, eu vejo ainda uma barreira, um pouco mais de dificuldade. O Fabrício mesmo, ele é mestre em vários idiomas, então eu acompanho esse conteúdo. Eu acho simplesmente impressionante a capacidade da pessoa de fazer uma imersão, de absorver aquele conteúdo. Então, assim, eu não consigo ver uma IA auxiliando tanto para que eu consiga alcançar o mesmo nível de imersão. Não nesse sentido. Apenas ela, talvez não, eu concordo com você, mas a IA mais professor, eu vejo como um bom potencial. Teve uma matéria que saiu essa semana, a gente comentou no episódio que vai pro ar hoje ainda, do IA sob controle, que fizeram um teste, claro, é preliminar ainda, não tá completamente publicado, só a matéria foi publicada, mas um teste nas escolas da Nigéria, uma escola lá, se não me engano, que pegaram um grupo de controle, alunos no intermediário ali, eu imagino que seja ali 8ª série, alguma coisa nesse sentido, sem usar nada, né, tipo, continua no estudo tradicional, e outros alunos que vão ter aula com um professor e a IA, ou seja, não é a IA que tá te ensinando, não, mas ele tem acesso à IA ali durante as aulas, para fazer perguntas e não sei o que. Falaram que foi muito discrepante, depois de acho que não sei quanto tempo, 6 meses, sei lá, de teste que eles fizeram, a performance dos alunos que usaram a IA junto. E não foi só pra galera que já era top da escola. Ele falou, tipo, nessa escola, as meninas, elas estavam atrás dos meninos, assim, em termos de performance. Não sei se é por alguma coisa da cultura de lá, ou vergonha, né, de levantar a mão e perguntar, alguma coisa assim. Meio que todo mundo avançou 0.3 desvio padrão, pô, a galera que fez isso em comparação com o grupo de controle, que é bastante coisa até. As meninas meio que se equipararam aos meninos, que era uma discrepância grande que havia antes, e agora ficou todo mundo meio que alinhado, meio barra topo, assim. É um estudo super preliminar, então eu não quero falar que isso aqui decide alguma coisa, mas esses testes eu acho que são validíssimos, né, de você utilizar. Eu mesmo tive uma experiência semana passada, eu estava criando um projetinho de NLP, que é processamento de linguagem natural, para fixar uns conceitos e tudo mais, como as redes neurais, e desde o começo, Bag of Words até Transformers. E eu fiz o projetinho inteiro, e para criar umas partes do código, eu usei o ChatGPT mesmo, porque eu não sabia como fazer, eu falei, gera essa parte aqui para mim. E aí, projeto pronto, rodado e tal, tinha algumas partes que não estavam muito claras para mim. E aí eu contratei um professor, eu fui lá no Fiverr, né, que tem freelance e tal, e tem lá freelancers professores, e tinha um cara que tava lá com 85 reviews, todos com 5 estrelas, de ciência de dados, NLP, tudo isso. Eu falei, putz, eu vou pegar uma hora desse cara pra ele me debulhar aqui, né, falar, tipo, não só tirar as minhas dúvidas, mas falar, ó, isso aqui é o padrão do mercado, é assim mesmo que é feito e tudo mais. E claro, é uma evidência apenas anedótica, tá, não considerem mais do que isso, mas foi uma hora que eu perdi o meu tempo, basicamente, assim, depois de 40 minutos eu falei, putz, não era exatamente isso que eu queria, ele não soube responder todas as minhas perguntas, ou às vezes ele dava uma resposta que não era exatamente a resposta que eu queria, e eu acho que o meu prompt, como usuário dele, né, como aluno dele, tinha sido um prompt compreensível, né? E aí no dia seguinte eu falei, tá, eu cansei. Aí fui no dia seguinte, abri o mesmo código, eu colei lá no O1 da OpenAI, passei 2 horas trocando com ele, com o O1, para dúvidas assim, tipo, de por que tem esse ponto aqui, bem minuciosa, e também dúvidas do tipo, esse é o padrão do mercado? Por que foi feito assim? Eu poderia fazer dessa maneira? E ele respondia às vezes, tipo, ó, você poderia até, mas isso aqui não é uma maneira muito pythônica de resolver esse problema. Mas funcionaria. Então, até essas coisas de padrão, claro, ele tem todo o conhecimento do GitHub, de tudo, código, reforçado para isso. Então, essas 2 horas que eu tive ali com o O1, eu debulhei, eu virei, entre aspas, especialista naquele código, muito mais do que uma hora que eu tinha sido com o professor. Claro, como eu falei, uma evidência anegótica, pode ser um professor horrível que eu peguei por azar, eu vejo como ali um grande auxiliador. Mas se fosse para fazer um curso do
zero. Quero aprender NLP do zero, quero aprender Data Science do zero. Dificilmente eu seguiria por esse caminho. Tipo, vou lá perguntar, e aí, o que você quer me ensinar? Eu iria provavelmente fazer um curso estruturado, uma graduação, seja lá o que for, né? Eu concordo com você, Daniel. Ele sozinho, pelo menos agora, né? Não é o momento. Professor mais IA me ajudou, revisão de coisas, né, e dúvidas, me ajudou mais ainda. Eu foquei muito assim no sozinho não resolve, porque já bateram consultorias na porta para criar coisas desse tipo. Não, a IA que vai fazer tudo sozinha. Não rola. Antes de a gente continuar falando da OpenAI, deixa eu só falar para você um pouquinho dos nossos patrocinadores. A Husky. A Husky é uma plataforma de pagamentos internacionais que serve para você receber dinheiro do exterior ou enviar. No meu caso, eu uso para receber. Eu já trabalho há um tempo para uma empresa da gringa e recebo meu salário através da Husky. E para abrir uma conta na Husky é muito simples. Você faz tudo online, não paga nada, certo? E se usar o link que tem aqui na descrição, que é o meu link especial, você vai ter 0% de taxa no primeiro pagamento que você receber. Ou seja, se você conseguir o seu emprego para a gringa e vai começar a receber o seu salário, abrindo a sua conta na Husky através desse link, o primeiro pagamento que você receber, o seu primeiro salário, você não vai pagar nada. A Husky geralmente cobra 1% de taxa em cima do valor que você recebe. Usando o link, você não paga nada e nos 3 pagamentos seguintes você ainda paga metade dessa taxa, que vai de 1 para 0,5%, mas só se usar o link especial. A Husky é a principal patrocinadora do podcast e que faz com que eu consiga trazer esse conteúdo de qualidade para você. Então não se esqueça, se for receber pagamentos de fora, a melhor plataforma é a Husky. Pessoal, agora voltando lá pro começo sobre a história que eu contei do meu primo que puxou o papo, né, OpenAI, WorldCoin, Tools for Humanity, dá um pouco de contexto sobre isso para quem não sabe. A empresa Tools for Humanity é como se fosse um braço da OpenAI. Em teoria, ela serve para criar ferramentas que vão ajudar a humanidade a lidar com IA e seus desdobramentos. Eles criaram uma criptomoeda chamada WorldCoin e criaram uma paradinha chamada WorldID, que basicamente é como se fosse um identificador seu, entre aspas, no mundo e que fica registrado na blockchain. E para você gerar esse seu WorldID, você vai até um lugar aqui em São Paulo agora, né? Não sei aonde, mas você vai lá, escaneia a sua íris e baseado no escaneamento da sua íris, né? Do seu olho ali, ele gera o seu ID e você ganha uma grana ali em criptomoedas nessa WorldCoin, que você pode sacar pelo aplicativo deles lá. Você pode converter e sacar e transferir para sua conta. Eu não lembro quanto que é, mas é 500, 600 reais, alguma coisa assim, né? E parece que mais de 150 mil pessoas já foram lá fazer esse cadastramento. E o propósito dessa iniciativa, em teoria, é que a gente consiga prevenir fraudes daqui para frente com o IA. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma call com vocês aqui, para garantir que não vai ter um deepfake meu aqui, um fake meu falando com vocês, eu vou escanear a minha íris antes da ligação, e aí esse escaneamento vai pegar o meu Word ID lá, vai falar, não, é o Gabs mesmo, é ele que tá do outro lado, então ele pode entrar nessa call. E aí eu queria saber o que vocês acham dessa iniciativa em particular, tanto se vocês acham que é uma coisa para se ter medo com relação à segurança, né, porque muita gente tá meio apavorada com isso, pô, como assim, né, você vai escanear minha íris, e é óbvio que o pessoal fala, não, a gente tá escaneando sua íris, mas isso aqui vai ficar seguro, e não sei o que lá, mas, né, é óbvio que eles vão falar isso, né, eles vão falar, não, a gente vai pegar a sua íris e vai usar para coisas do mal. Não vão, né? Então, não sei, queria conversar um pouco sobre esse assunto em particular. Corta para 2030 e aí a gente tem o primeiro vazamento na Deep Web de um banco de íris. O que uma pessoa poderia fazer com um banco de íris, cara? Eu fico pensando. Hoje eu não tenho ideia, mas no futuro, com certeza, algo. Não sei, é igual digital. É um documento único, vai. Sim. E assim, usar isso para autenticação no futuro, para identificação, ok, vai que, né? Beleza, vamos usar. Eu não tenho ideia. Eu vejo como risco de segurança. Tipo, você vender agora, vazar agora, entregar agora e lá na frente. E se mudar para esse padrão lá na frente? Eu tô muito em cima do muro porque eu tenho essa mesma preocupação de vocês. Tipo, eu acho que eu não faria. Eu pessoalmente, Fabrício, não faria isso, mas eu queria até saber mais, né, de vocês. Tipo, imagina agora a gente tem as nossas digitais em 1 milhão de bancos de dados por aí, né? Você tem ela no seu celular, você tem ela quando você vai na sua empresa, que você vai entrar lá, você coloca digital. Quando você vai no prédio do seu médico, às vezes você tem que fazer um cadastro lá e colocar digital também, né? Então, a nossa digital já está espalhada aí
por 1 milhão de bancos de dados privados. Esse aqui seria um outro tipo de identificação, tal qual a digital, que também estaria em outro banco de dados privado de uma empresa. Então eu fico ainda nesse mesmo medo do Daniel, mas gostaria de discutir essa questão de, eu entendo o perigo, os potenciais perigos, mas se não seriam os mesmos perigos que a gente corre colocando a nossa digital nesses bancos de dados que a gente já faz hoje sem pensar duas vezes. Eu penso muito, por exemplo, na questão do Face ID. Face ID para poder fazer a autenticação ali no material da Apple e tal. Com o avanço do deepfake, né, por exemplo, tipo, nem precisou muito. Voz. Clonagem de voz agora é coisa banal. Então, assim, a quantidade de golpes, né, de scammers cresceu de maneira exponencial. Tem até alguns famosos na Coreia do Sul, em alguma região da Europa que eu não vou lembrar agora o país, que fugiu completamente da mente, mas o golpista se passou pelo CEO de um banco, fez uma ligação para o gerente com o mesmo número do CEO, usou a voz, né, clonada, e disse, olha, se você fizer isso aí para mim, na segunda-feira a gente conversa sobre a sua promoção e tal, mas faz essa transferência para essa conta. E aí o gerente ficou meio que intimidado e ao mesmo tempo, né, emocionado, e fez a transferência. Então, Sim. assim... Em teoria, eu acho que parece um negócio legal. Poxa, prevenir fraudes, prevenir esse tipo de coisa. Aí vem toda essa carga da história da OpenAI aí nos últimos meses e anos, né? Que me leva a pensar se eu deveria confiar nessa empresa. Se eu deveria confiar nas pessoas que estão ali. Só um detalhe, Gabs. Essa empresa, né, como é que chama a empresa mesmo? Tools for Humanity. Tools for Humanity, ela não é da OpenAI, ela só é do Sam Altman, com outro Sim. cara lá do Vale do Silício, e ele tem outras empresas lá também. A da robótica é da OpenAI mesmo, né, uma parte, é um braço que eles compraram. Mas ele tem a Helios, que está investindo em fusão a frio, que é um grande desejo de basicamente toda a humanidade, né? Se a gente fizer fusão a frio, a gente resolve o problema de energia global. Então talvez eu tenha falado passado recente da OpenAI, mas deveria ser o passado recente do Sam Altman. Exato. Esse episódio deveria ser quem tem medo do Sam Altman, e não da OpenAI. É por aí, porque a galera da OpenAI, em teoria, não tem nada a ver com isso, né? Esse é um projeto próprio dele com os outros caras lá do Vale do Silício também. Você tem medo do Sam Altman, Daniel? Não. Em paralelo a tudo isso que a gente está falando aqui, existe uma outra parte que envolve essas empresas e esse mercado de AI no geral, que é a corrida dos chips. Poxa, é todo um capítulo à parte, tem livro escrito sobre isso, tem podcast, olha lá, Guerra dos Chips, o Daniel tá mostrando aqui agora, que existe toda uma competição com a China e várias camadas de complexidade também, que talvez daria um outro episódio, né? O que vocês acham? Com certeza. Certamente. E, Gabo, você escolheu, acho que a data perfeita para gravar esse episódio, porque tá todas as notícias sobre esses temas que você propôs são fresquíssimas. Teve uma outra também da semana passada, que o governo dos Estados Unidos, né, o Biden assinou lá, agora fazendo 3 grupinhos do mundo de quem pode comprar chip da NVIDIA e quanto que eles podem comprar. Então tem um grupo ali de 20 países, que é tipo Reino Unido, Espanha, tipo uma parte da União Europeia, o Japão, a Austrália, Nova Zelândia, basicamente, né, são 20 países, não tem limitações. Aí tem a galera que é a maioria, que é o grupinho do meio. Então eu até dei um exemplo lá no IA Sob Controle, tipo, o primeiro grupo, né, são seus amigos, seus brothers, que você vai tomar uma cerveja. O segundo são os seus colegas, né, aquela pessoa que você não convida pra sua casa. Só se a pessoa pedir mesmo, tem que pedir muito. O Brasil tá incluso nessa, e Portugal, inclusive, tipo, é na União Europeia, mas tá incluso nessa também, que aí você vai ter um limite de 50 mil chips que você vai poder comprar por país, tá? Pra dar uma comparação, a Meta, ela fez uma compra do ano passado com a NVIDIA de 100 mil, que é o dobro disso. A xAI do Elon Musk abriu o data center ali em Memphis, Tennessee, o Colossus, com 200 mil GPUs, né? Então, o limite desse grupinho do meio, onde o Brasil tá incluído, é 50 mil que eles podem comprar da NVIDIA, podendo expandir até 100 mil. E aí tem o grupinho terceiro, que aí é China, é Rússia, é Venezuela, essa galerinha lá, que os Estados Unidos não gostam, que não podem comprar. Tipo, vai ser bloqueio mesmo. Eu até chamei de colonialismo digital. É um protecionismo de tecnologia que eles querem ser líderes e não deixar a NVIDIA vender pra eles. E a NVIDIA ficou putaça. Assim, acho que 56% do que eles vendem é pra fora dos Estados Unidos, né? E é pra essa galera, eles vão ser extremamente atingidos. Caiu até 3% o valor deles na bolsa. E tem a ver com o que o Daniel comentou, se a NVIDIA vai continuar no topo ou não. Quem sabe até uma empresa chinesa agora chegue no topo, já que a China não vai poder comprar da NVIDIA. Com certeza. E tem várias. Xiaomi faz GPU. Sobre essa corrida dos chips, isso aí vai de conflito com o que descreve ali no livro. É meio que o caminho que levou para TSM
TSMC dominar a indústria de fabricação e a SML dominar a indústria de produção do maquinário para fazer chips, foi exatamente esse tipo de decisão no passado, desse protecionismo. Então eu acho que vai acabar se repetindo, vai quebrar a Nvidia bem no meio e a gente vai ter novos líderes aí dominando o mercado. Deixa pro próximo, porque esse tema dos chips... Eu tô feliz que eu vendi as minhas ações. Eu vendi as minhas ações antes, então tá tudo certo. Será que tá na hora de comprar o WorldCoin? Olha aí. Por 300, né? 300 reais que eles dão. 25 WorldCoins dá uns 300 e tanto. Mas assim, vai ser bem interessante. Essa limitação vai gerar uma guerra interna. Você vai ter uma disputa interna entre a Groq com as LPUs e a Nvidia. Agora nessa corrida das LLMs, né? Da AGI. E a Groq, ela vai acabar entrando no mundo das clouds. Vai acabar chegando ali na AWS, na Azure, eu não tenho certeza, mas talvez sim. No GCP tenho cá minhas dúvidas por conta das TPU. Mas vai entrar, vai chegar. Vai lançar data center próprio. É um chip mais barato de se fabricar, é rápido e aquece menos. Então você compara a tecnologia de litografia da Nvidia, 3 nanômetros. A Groq são 14. Tecnologia antiga, mais de 20 anos. Pô, litografia de 14 nanômetros? Sim, mas foi escolhida a dedo. Por quê? Mais barato. E só precisava de 14. E eles ainda não encontraram o limite do hardware. Ainda está na versão 1.0 do chip. Então, quando lançou, eram 250 tokens por segundo. Chegou em 500, chegou em 800. No último upgrade do firmware, bateu tipo 2.000 tokens por segundo. No mesmo hardware. Então, assim, a gente ainda não descobriu qual é o limite. Tem a Samba também, né, Daniel? Que eles também estão meio que tentando bater de frente com a Groq. Só não tem um bom marketing, ela só não tá investindo na divulgação, mas quando começar a fazer, vai ser interessante essa corrida. Bem, eu confesso que eu já não tô acompanhando muito mais essa parte da conversa, eu imagino que seja porque a gente tá falando de um tema que eu não domino tanto, mas vamos deixar para um próximo aí, e eu queria agradecer, pessoal, a presença de vocês aqui, para conversar sobre esse papo. Quem sabe a gente não pode fazer isso mais vezes. Vocês que estão sempre muito mais a fundo no universo de IA do que eu, seria legal aprender com vocês. Um prazer, Gabs. Obrigado por ter convidado, novamente refazendo a dupla dinâmica de muitos anos no Carreira Sem Fronteiras e Dev Sem Fronteiras. Para você que não conhece o Fabrício, está ouvindo a voz ou vendo ele pela primeira vez aqui, eu e o Fabrício fizemos muito conteúdo legal lá na época que eu trabalhei na Alura, no podcast Dev Sem Fronteiras, Carreira Sem Fronteiras, que o Fabrício toca até hoje. Inclusive, o Fabrício é host de um podcast de IA hoje, lá na Alura. Fala um pouco desse podcast aí, cara, que é muito maior do que esse. É o IA Sob Controle, que a gente fala exatamente isso, né? A gente tem 2 episódios por semana, toda sexta são as novidades do que aconteceu na semana da IA, desde, tipo, modelo novo até papers que foram lançados, e a gente tenta explicar o que são os papers e tudo mais. E na quarta-feira é entrevistas, que a gente tenta trazer tanto a galera daqui, né, do Brasil, que tá desenvolvendo coisa boa, quanto galera de fora, né? A gente teve o prazer, sorte e honra de trazer o Steven Wolfram lá, a gente trouxe já 2 pesquisadores da OpenAI, um da Anthropic, Google a gente trouxe também, então a gente tá tocando, assim, tentando tocar em todo esse mundo da IA e trazer esse conteúdo de qualidade pra vocês. A gente tá bem feliz com o resultado, cara, é um episódio bem legal. E teve gravação hoje cedo, aqui, dando um bastidor, a gravação das notícias de hoje deu 1h30, só a gravação, assim, tipo, depois vai cortar, deve ser um pouquinho menos, o que vai pro ar, mas tem tanta notícia toda semana que a gente, mesmo cortando fora, tipo, sei lá, a gente cortou umas 10 fora, ficou com 1h30 de gravação de bruto. Isso pedindo pro ChatGPT cortar as notícias pra você, né? Faz um jabá do seu canal aí, Daniel. Vamos voltar a ser youtuber. Vou tentar voltar esse canal esse ano, Daniel _Romero, no YouTube. Tentar gerar mais conteúdo sobre machine learning e AI em geral. Um pouco ali de data science. Talvez um pouco de eletrônica também, né? Vamos ver se sai do papel. Links na descrição do episódio, pessoal, como sempre. E você, tem medo da OpenAI ou do Sam Altman? Conta pra mim aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e, é claro, compartilhar esse vídeo com quem tem medo da OpenAI. Ou quem deveria ter, sei lá. Tchau!